O Mahabharata, volume 1, capítulo 47, Obstinação de Duryodhana. Todos mantiveram-se calados, havendo escutado atentamente Krishna. Os reis se viram sem palavras, incapazes de argumentar contra qualquer ponto apresentado. Unicamente Duryodhana considerou em algo errônea a fala de Krishna, motivo pelo qual olhou para ele com um sorriso dissimulado. Parashurama figurava entre os rishis e quando Krishna encerrou seu discurso, levantou-se a fim de dirigir a palavra à assembleia. Todos repousaram seus olhares sobre aquele atrajar pele de veado negro e possuidor de cabelos secos e opacos, quando sua voz ecoou pelo salão. Seus olhos negros brilhavam e seu corpo refugia uma luminosidade mística. Ele contou à Assembleia uma história concernente ao antigo rei Dambodibhava. Esse monarca possuía incomparável poder, mas se tornara excessivamente orgulhoso e arrogante. Ele buscava continuamente por oponentes para derrotar em batalha. Certo dia foi informado de que os dois rishis, Nara e Narayana, eram os homens mais poderosos da Terra. Partiu imediatamente para Gandhamadana, onde estavam realizando ascetismo, e desafiou-os. Apesar de desinteressados do desafio, o rei insistiu, até que Nara finalmente disse: lutemos então, se é a vontade de Vossa Majestade. Ó Kshatriya, traga todo o seu exército e todas as suas armas, e logo destruirei sua fome de guerra. O rei atacou o Rishi com todo o seu poder, prosseguiu contando Parashurama. Nara pegou um punhado de grama e imbuiu de poder místico, atirou a relva contra o rei e seu exército. A grama se tornou dardos de aço, pontas de navalha, e decepou as orelhas e o nariz de todos os soldados. Tantos foram os dardos que choveram sobre eles que deram consigo incapazes de se mover. Dambodhaja caiu aos pés de Nara, implorou pela misericórdia. O Rishi perdoou sua insolência e instruiu jamais insultar novamente alguém antes de estabelecer o verdadeiro poder do seu oponente. Parashurama olhou ao redor da assembleia. O feito de Narada foi estupendo. E Narayana é capaz de feitos ainda mais grandiosos. Esses dois grandíssimos rishis estão aqui presentes, neste momento, como Arjuna e Krishna. Não tenteis como o presunçoso Dambodhava a batalhar contra eles. Os homens sofrem com 8 vícios que lhe roubam a duração da vida. O desejo, ira, ganância, vaidade, insolência, orgulho, malícia, egoísmo. Influenciados por esses males, os homens desorientam-se e agem como tolos. Ó heróis, não percais vossas vidas permitindo que esses vícios vos visitem. Ninguém nos 3 mundos pode derrotar Arjuna e Janardana. Excede-o. Congraçai com eles e fazei o que é bom para vós e para o mundo inteiro. Então outro Rishi, Kanva, tomou a palavra, confirmando o que dissera Parashurama sobre Nara e Narayana, e ele adicionou: não se deve considerar poderoso aquele que possui grande força física, senão que a verdadeira força repousa na probidade. E probos são os Pandavas. Ademais, Krishna é reservatório de toda a probidade, está ao lado deles. Estes 5 heróis combinados com Krishna não são menos do que o Dharma, Vayu, Indra e o
e os deuses gêmeos Ashvini unidos a Vishnu. Ó Duryodhana, como reunirás coragem para ao menos voltar-se a olhar para eles? Estabelece a paz imediatamente ou te encontres com aniquilação. Duryodhana, que respirava pesadamente, com sua fronte contraída, olhou para Karna e riu sonoramente quando Kanva encerrou sua fala. Golpeando sua coxa, disse em tom de provocação e desafio: Sou eu que quer que Deus tenha feito de mim. Sou o que quer que Deus tenha feito de mim. Foi Deus quem me criou e é Deus quem decide o meu destino. Farei exatamente o que ele houver determinado e nada mais. Qual a necessidade desta discussão? O príncipe tinha pouca fé em algum poder supremo e sua voz escorria sarcasmo. Ele olhou para Karna, com quem reciprocou um sorriso. Eles não estavam interessados nas palavras do Rishi. Então Narada manifestou-se. Como Parashurama narrou uma antiga história sobre um rei que sofrera como resultado de sua obstinação e ignorância, em conclusão ele disse: Ó governante da terra, ouve o que te aconselham teus bem-querentes. A obstinação conduz à ruína. Deixa de lado a tua ira e a tua vaidade e reconcilia-te com os Pandavas. Reflete cuidadosamente na história que acabo de narrar. História esta cheia de profundas instruções e aprovada pelos homens instruídos. Compreendendo essas instruções e refreando o desejo e o ódio, o homem pode tornar-se soberano do mundo. Agindo de tal modo, a destruição é tudo o que consegue. Duryodhana, Narada disse, Dhritarashtra ergueu sua mão e retornou: Ó Narada, o que disseste é verdade, também desejo a paz, mas não sou o mestre nesse caso. Dhritarashtra voltou-se para Krishna, que se encontrava sentado à vontade em o seu trono com o pé sobre o assento e o outro repousado sobre a almofada sobre o chão. Ó Keshava, aceito como verdade aquilo que tu dissestes. O que dissestes visa o nosso benefício, bem como o benefício do mundo. Seguindo tuas palavras, é-nos possível alcançar o céu. Mas não sou o mestre de mim mesmo. Dhritarashtra continuou: melhor dentre os homens, tenta persuadir meu perverso filho Duryodhana, que desconsidera toda a injunção escritural e jamais procede segundo seria de seu agrado. Ele não me dará ouvidos, tampouco fará em relação à vidura. Bhishma ou qualquer outro que lhe é mais velho. Por favor, instrua pessoalmente, ó Krishna, se puderes corrigir meu filho de intelecto tortuoso e coração viciado, haverás cumprido o teu dever como amigo. Krishna voltou-se para Duryodhana. Falarei exclusivamente para o teu bem, ou melhor, dos Bharatas. Desejo tua prosperidade e tua felicidade, tanto quanto tu as desejas pessoalmente. O que pretendes fazer-te a sofrer? Os homens sábios neste mundo agem unicamente objetivando a virtude e o benefício, e assim realizam seus desejos. O que propões não realizará teus desejos. Tua obstinação é viciosa, repugnante, destrutiva. Ela ferir-te-á e não há necessidade disso. Rejeita semelhante obstinação e segue um curso que beneficiará a tua pessoa, teus irmãos, teus seguidores, teus amigos. Ó castigador dos inimigos, apazigua-te com teus primos, faze o teu pai e todos os líderes puros ver-se-ão aprazidos. Teu pai ordenou-te buscar a paz e um bom homem jamais negligencia a ordem de seu pai. Tampouco ignora o conselho dos amigos que sabem o que lhe é bom. Aquele que desconsidera as instruções daqueles que lhe são superiores e os conselhos dos bem-querentes perecerá da mesma forma que perece aquele que come uma fruta envenenada. Semelhante sujeito jamais alcança sua meta e por fim afoga-se em remorso. Krishna descontinuou seu discurso e manteve fixo seu olhar sobre Duryodhana,
Permaneceu em silêncio. O príncipe baixou seu olhar e esfregou o chão com a sua sandália. Para ele olhavam todos do salão. Krishna continuou a pronunciar-se calculadamente. Está em perigo aquele que prefere o conselho de homens inferiores àqueles de homens mais velhos e doutos. Nada pode resgatar tal indivíduo. Quem tirante a tua pessoa abandonaria familiares que em batalha igualam o grande Hidra em favor de estranhos incompetentes e destituídos de honestidade? Congraçares-te com os Pandavas é teu maior interesse do que te unires com homens degradados, muito embora dolosa e asperamente seja como trataste-os desde o nascimento, então dispostos a perdoar tudo e viver contigo como amigos. Ó melhor dos Bharatas, não dirijas tua ira para teus próprios parentes. Conduz tua vida pela virtude, não apenas pelo prazer, e somente assim poderás oferir o que anelas. Vivendo em paz com os Pandavas, todas as tuas metas serão granjeadas e a fama tua propagar-se-á muito amplamente. Como podes ser de tua preferência o refúgio de Karna, Shakuni, do Shashana, aquele de teus nobres primos? Karna sentiu-se ofendido pelo verbo de Krishna, relançou Duryodhana, que se mantinha de cabeça baixa. Ambos estavam considerando o discurso de Krishna difícil de ser suportado. Tanto Duryodhana quanto Karna tinham a convicção de que sua causa não era menos legítima do que a causa dos Pandavas. Como a reivindicação de Dhritarashtra ao trono poderia ser em algo menos legítima do que aquela de Pandu, seu irmão mais novo. O direito de Duryodhana ao reino era ao menos igual ao direito dos Pandavas, se não maior. Eles não poderiam viver juntos em paz, isto estava claro. Por que então Duryodhana deveria ser aquele a fazer concessões? Os Pandavas deixaram Hastinapura há muito tempo atrás e tudo estava indo bem. Sem a presença deles, parecia que Krishna favorecia-os, talvez por serem amigos próximos. Como podia dizer que trazia em seu coração os interesses de Duryodhana? Krishna voltou seus furiosos olhos em direção a Karna, que vendo oposição tanto nele como em Duryodhana, disse: "Ó herói, mostra-me alguém capaz de enfrentar um enraivecido Bhimacena." Havendo primeiramente lisonjeado, então, citando os benefícios de paz, Krishna conclui expondo os presumíveis resultados de uma guerra contra os Pandavas, que fez com a esperança de instalar medo e discórdia entre os Kurus. Ademais, quem pode entrar em um confronto com Arjuna e sobreviver? Por que buscas a guerra? Que benefício esperas da morte de todos esses homens? Em Kandava, Arjuna subjugou os deuses, assim como os Gandharvas, Asuras e Nagas. Que chances tens? Será em algo diferente do que experimentastes quando em ataque ao reino Matsya? Observa com atenção teus parentes e amigos. Não permitas que morram devido à tua estupidez. Não permitas que a dinastia Kuru encontre-se com a destruição pela causa tua. Em paz, traz os Pandavas aqui, certamente estabelecerão teu pai como imperador e tu como seu vice-rei. Eis tua única chance de lograr a duradoura prosperidade e felicidade. Não ignores esta oportunidade. Portanto, porquanto uma vez que hajas congraçado com os Pandavas, situar-te-ás em boa ventura. Duryodhana não mostrou nenhum sinal de que concordava com as palavras de Krishna. Em seu assento parecia em chamas, similar a uma pilha de carvão. Vendo o príncipe impassível, Bhishma disse: "As palavras de Krishna são as palavras de um amigo querido filho. Segue o conselho dele e não sejas vingativo. Se ignorares o que Krishna diz, não aqui estarás nem prosperidade nem felicidade." Ele informou-te acerca
do que conduzirá a virtude ao benefício? Qualquer outro curso resultará em ruína. Ó rei, não destruas a prosperidade dos curos, não causes a morte desses Kshatras, não destruas teus irmãos, não destruas a ti mesmo, não afogue teus parentes em um oceano de pesar, antes aceita o conselho de Keshava. Quando Bhishma concluiu, Drona colocou-se de pé e tomou a palavra. Também aceito o que Krishna aconselha, seu conselhar é fecundo em virtude e beneficiará cada um de nós. Duryodhana segue esta orientação. Não insultes Madhava com tua compreensão pervertida. Aqueles que agora te encorajam a lutar farão pouco quando o confronto realmente aconteça. Como tu, terão de depender de outros. Aviso-te que nenhum de nós é capaz de vencer Arjuna e Krishna em batalha. Como caso rejeites as palavras minhas, deparar-se-ão com a lamentação muito em breve. Contudo, ouviste isto vezes e mais vezes. Que valor há em repetir? Procede como queiras, não dirigirei mais a palavra a ti. Os líderes curos não tinham mais paciência para dedicarem a Duryodhana. Parecia que não o poderia conscientizar. O fim de todos os Kshatras era vindo, não sendo possível cogitar um resultado diferente daquele que Krishna e tantos outros descreveram. Mahabharata, volume 1, capítulo 47, a obstinação de Duryodhana. Depois de Drona, Vidura manifestou-se. Conquanto soubesse que Duryodhana não lhe daria ouvidos, queria demonstrar sua solidariedade com o discurso de Krishna, como Krishna pedira-lhe. Não me angustio por ti, Duryodhana, senão que me angustio por teus idosos parentes. Porque têm somente tua pessoa para protegê-los, logo se verão sozinhos. Todos os seus amigos e ministros serão mortos como pássaros de asas cortadas. Devido a haverem gerado tão vicioso filho, estão destinados a se tornarem mendigos neste mundo. Após ouvir os seus 3 principais ministros concordarem com Krishna, Dhritarashtra inclinou-se para a frente em seu trono. É chegada a hora de estabelecermos a paz, Duryodhana. O grandessíssimo Keshava falou a verdade para o nosso benefício e para a nossa salvação última. Com seu auxílio é-nos possível lograrmos nossas metas. Vai-se com ele em paz até Virata e faz o arranjo para que trazermos os Pandavas aqui. Cessemos as hostilidades e deixemos que o honrado Yudhishthira acomode sua mão de palma avermelhada sobre tuas costas com afeição, ó Vrikodara. De ombros largos, abraça-te com afeição e que Arjuna e os gêmeos ofereçam-te respeitos enquanto recebem tuas bênçãos. Tu e eles podem gozar juntos do domínio sobre o mundo. Julgo que essa hora chegou, querido filho. Não me desobedeças, mas sim escolhe a paz, porquanto a vitória em batalha te é impossível. Furioso estava Duryodhana, porque todos receavam os Pandavas. Talvez houvesse sido desafortunado quando se embateu com eles no passado, mas isso logo mudaria. Agora, com os préstimos do poder místico dos Dhanavas e a força combinada dos heróis curos, ele era invencível. O príncipe olhou para o seu pai como aquele velho homem podia dirigir-lhe ordens de tal maneira, aceitar o abraço de Bhima, seu inimigo mortal. Duryodhana arrepiou-se diante do pensamento e, como alguém poderia esperar que ele, após haver reinado toda a terra, ofereceria seus respeitos ao Yudhishthira? Duryodhana julgou que era o momento de seus pensamentos revelar. Acalmando-se, levantou de seu assento e olhou para Krishna. Muito embora fales por preocupação para comigo, ó Madhusudana, somente criticas a minha pessoa. Por que, ó Keshava, enalteces os Pandavas e acusa-me sem compreender
apropriadamente a situação. Tu, Vidura, Bhishma, Drona e meu pai encontrarão todos os defeitos em mim e ninguém mais. Contudo, nesta questão, não considero que eu haja procedido de nenhuma maneira indigna. Não cometi sequer o menor erro. Com efeito, mesmo após introspecção, não vejo nada errado. Os Pandavas perderam seu reino nos dados, prosseguiu. Eles não foram forçados a jogar, mesmo quando suas riquezas foram devolvidas, concordaram em jogar com a partida final, e deste modo foram exilados. Que culpa tenho eu? Por que me consideram um inimigo, mesmo agora, não obstante, fracos e inábeis, ameaçam os curos? Duryodhana voltou-se a olhar para Krishna, que cerrou seu punho para mostrar suporte. O príncipe Corava continuou. Somos vigorosos kshatriyas e não nos curvaremos a nenhum homem por medo, dado que não vejo ninguém que possa rivalizar o exército Kuru. Ok, Shiva, por que eu deveria ceder algo aos Pandavas sob ameaça de uma guerra? Eu deveria lutar, e caso eu venha a ter uma morte na batalha, eis que alcanço um glorioso destino em minha próxima vida. Kshatriya nascido em uma família nobre evitaria batalhar devido ao temor do inimigo. Nenhum governante que se respeite culpar-se-ia alguém que o houvesse ameaçado com palavras ásperas. Não temos Pandavas, ó Madhava. Não lhes darei nenhuma parte deste reino, que agora pertence a Dhritarashtra, e assim continuará. Somos simplesmente seus servos. Enquanto um dia Sua Majestade haja dado o que deveria sempre haver sido de sua posse, retificamos o erro. Quando eu era um infante dependente de outros, os Pandavas, por engano, receberam o reino. Mas não cometeremos o mesmo equívoco mais uma vez. Duryodhana interrompeu sua fala e olhou para a audiência. Ele repousava uma de suas mãos em seu quadril e a outra no punho de sua espada. Ele concluiu: Ó Keshava, eis minha resposta. Enquanto eu governo este reino em nome de meu pai, não concederei aos Pandavas nem mesmo um punhado de terra no qual se possa fincar a ponta de uma agulha. Com seus olhos fixos em Krishna, Duryodhana sentou-se. Karna ergueu seu imenso braço, coberto de pasta de sândalo vermelha, e repousou sobre os ombros de Duryodhana. Vidura olhou para os dois homens e, com infelicidade, balançou a cabeça. Dhritarashtra era o único que poderia impedir a iminente calamidade, mas o idoso monarca manteve-se em silêncio. Ouvindo tudo, nada vendo, se o rei aspirasse paz, como disse, aspirar teria que conter o filho forçosamente, pois Duryodhana não ouvira, a não ser que estivesse pronto para respaldar suas palavras com ação. A menos que ordenasse a prisão do príncipe, suas palavras não teriam valor. Após refletir por um momento, Krishna disse: obviamente, anelas o sono eterno do herói. Por conseguinte, tê-lo-ás. Aguarda somente um pouco mais e se fará acontecer um massacre pelo qual anelas. Ó tolo, disse ainda, a despeito de te considerares livre de culpa, todos aqui sabem a verdade. Invejavas a prosperidade dos Pandavas em razão de que tramou com Shakuni uma maneira de derrotar o destino nos dados. Quem mais se atreveria a ofender a esposa de seu irmão como ofendeste Draupadi, uma mulher casta, de nascimento nobre e bem comportada, uma mulher mais querida aos Pandavas que sua própria vida? Malgrado tudo isso, perante todos os Kurus, humilhaste. Krishna lembrou Duryodhana acerca de como Dushashana se endereçara aos Pandavas conforme deixavam Hastinapura, e como mesmo antes do jogo de dados os Kurus haviam antagonizado. Alegrar a inocência era mera evidência de sua arrogância. Krishna prosseguiu severo: se não lhes restituires o reino voluntariamente, restituí-lo-ás obrigatoriamente, uma vez derrotado em batalha. Conquanto hajas perpetrado muitíssimos atos perversos
Contra os Pândavas agora tentas parecer inocente. Aqueles que são superiores a ti ordenaram-te repetidamente a estabelecer a paz, mas tu os ignoraste, apesar de somente pela paz ser possível que todos se beneficiem, inclusive tu pareces diferente. Parecer-te diferente é sinal de tua carência de intelecto. O discurso de Krishna comoveu até mesmo alguns dos irmãos de Duryodhana. O Sashana, em particular, começava a favorecer o congraçamento, recordando-se do voto de Bhima de arrancar seu coração, dirigiu ao seu irmão mais velho: se és tolo bastante para não te apaziguares voluntariamente com os Pândavas, os Kauravas amarrarão tuas mãos e teus pés, e o Yudhishthira oferecer-te-ão. Duryodhana deixou o salão furioso com uma tormenta. Então, os 100 irmãos de Duryodhana e todos os ministros o seguiram. Uma vez que haviam ido, Bhishma disse: aquele que abandona a virtude e o benefício em razão da ira logo dará consigo, afogando-se em um mar de problemas. Esse príncipe carece de sabedoria e conhecimento e tem por influência unicamente ódio e ganância. Ó Janardana, acredito que a ordem Kshatriya esteja prestes a ser aniquilada, haja vista que os irmãos e os ministros de Duryodhana dão-se a insensatez de seguir-me. Bom, Krishna voltou seus olhos de lótus para Dhritarashtra. Isso é culpa de todos os líderes puros. A força é como deverias haver reprimido Duryodhana. Ó impolutos, é chegado o momento de agirdes. Ouvi-me dizer-vos qual é o maior interesse vosso. Todos vós sabeis como Kansa, o rei dos Bojas, e o perverso filho de Ugrasena, foi rejeitado por seus próprios parentes. Por fim, matei-o. Em consequência desse único ato, todos os Jadavas, Andakas, Vrishnis alegraram-se. Um homem deve ser sacrificado pela causa de uma dinastia. Uma dinastia pelo bem de uma cidade pelo benefício de um país. Karna Shakuni do Shashana, reconciliai-vos com os Pândavas. Destarte, os Kshatriyas podem ser salvos. Isto inquietou ainda mais Dhritarashtra. Desde a nascença de Duryodhana, seus conselheiros insistiam que rejeitasse seu filho, mas sempre rejeitara a orientação e agora experimentava a fruta amarga do seu julgamento errôneo. Ele era excessivamente apegado ao seu filho e esse apego não enfraquecera ao longo dos anos. Duryodhana tirara proveito de sua fraqueza e o ignorava. Parecia que Duryodhana somente poderia ser detido e ser executado, ou ao menos mantido em cárcere. Agora Krishna estava sugerindo que levantasse isso a efeito. Como seria possível contemplar semelhante opção? Pensou em Gandhari. Talvez o príncipe ouvisse a sua mãe, motivo pelo qual decidiu solicitar que entrasse na Assembleia. Ó Vidura, por favor, traz aqui a rainha e em seguida ordene a meu filho que retorne à Assembleia. Talvez a sapiente Gandhari seja capaz de persuadi-lo. Vidura deixou o salão e logo entrou Gandhari, com as criadas conduzindo a rainha de olhos vendados para o seu assento ao lado do rei. Uma vez acomodada e informada sobre a situação, dirigiu-se a Dhritarashtra. Teu filho é repleto de luxúria e ganância, unicamente por tuas bênçãos obteve ele este reino, qual não é de seu merecimento de modo algum. Ó rei, embora saibas que ele é alguém pecaminoso, confere-lhe teu apoio, motivo por afeição. Em decorrência disso, és tão culpado pela situação presente quanto ele. Agora será difícil de deter Duryodhana. Quando Gandhari concluiu seus dizeres, Duryodhana retornou com passos longos e irados pelo salão. Depois de curvar-se ligeiramente aos seus pais, sentou-se com olhos vermelhos e respiração ainda pesada. Gandhari falou gentilmente: meu querido filho, ouve-me enquanto te aconselho exclusivamente de modo a beneficiar-te. Trata-se de meu mais fervoroso desejo que voltes às graças com os Pândavas.
Guia-te por aqueles que são velhos, meu filho, e colhe os frutos da probidade. Queres controlar a terra unicamente porque carrega dentro de si desejos sensoriais e ira. Desconheces o fato de que é somente pela superação desses dois impulsos que um homem pode ser exitoso em sua vida. Aquele que é controlado por seus sentidos não pode controlar o reino. Senão que somente após havermos conquistados a nós mesmos, poderemos conquistar a terra. De outro modo, é impossível. Sentidos descontrolados são poderosos o suficiente para ceifar a vida de um homem. Assim como os cavalos destreinados podem matar um cocheiro incompetente. A prosperidade sempre se apresenta como serva do rei que dominou suas paixões e que mostra o pronto para castigar os ofensores agindo unicamente após zelosa consideração. Aquele que cede o desejo e a raiva perderá tudo no final. Simplesmente o sujeito não pode alcançar sequer o paraíso. Portanto, esforça-te no controle dos teus sentidos, visto que é nessa arte que repousa teu bem maior. Gandhari falava com base no que pessoalmente vivia. Desde o exílio dos Pândavas, começaram a praticar ascetismo, sentindo-se culpada por como os Kurus haviam desonrado Draupadi. Jejuava e realizava constantes sacrifícios. Praticava penitências, orando para que o seu licencioso filho, de algum modo, pudesse ajuizar-se. Isso, no entanto, parecia impossível. Seu coração era imerso em ganância, inveja, mas era incapaz de reconhecer tais qualidades em si. Suplicante, a rainha continuou unindo-se aos virtuosos e autocontrolados Pândavas. Podes desfrutar dessa terra por um longo tempo. Que conseguirás guerreando contra eles? Aqui está Aqui está Krishna, que realiza prodígios com o mínimo de esforço. Se sozinho ele é possível desbaratar todos os reis, o que acontecerá uma vez que esteja junto de Arjuna? Ouvistes este aconselhar numerosíssimas vezes. Quem ignora seus bem-querentes apenas lamenta, ao passo que seus inimigos regozijam-se. Ó criança, prosseguiu, teu pai conferiu aos Pândavas sua devida cota, temeroso de uma disputa. Agora desfrutas os frutos deste presente. Foram aqueles heróis que subjugaram o mundo. Certamente a metade do reino é o suficiente para satisfazer tuas necessidades. Não invites a destruição acendendo um conflito com os Pândavas. Eles sofreram bastante nesses últimos 13 anos, portanto, devolve-lhes o que lhe é de direito e salva o mundo do desastre. Quando Bhishma, Drona, Kripa, Karna, Bhimacena, Dhananjaya, Drishtadyumna juntarem-se em fúria, todas as criaturas serão devastadas. Portanto, extingue a tua avareza e age com sabedoria. Este é o meu conselho para ti, ó filho querido. Por foi um enfurecido Duryodhana, ele já ouvira tudo isso antes. Todos exaltavam os Pandavas e criticaram. Parecia não haver algo que lhes pudesse falar para mudar os seus conceitos. Vendo que sua mãe terminava novamente, deixou o salão. Era hora de agir. Duryodhana dirigiu-se imediatamente para o palácio de Dushashana, onde encontrou seu irmão sentado com Karna e Shakuni. Golpeando sua coxa com grande raiva, disse-lhes: ao que tudo indica, Krishna está voltando a simpatia de todos para os Pandavas e está incitando o rei a prender-nos. Estou ansioso em relação a isso, haja vista que Krishna é muito persuasivo. Duryodhana olhou para Dushashana. No salão, até mesmo tua determinação, Krishna mudou. Dushashana mostrou-se envergonhado conforme seu irmão mais velho prosseguia. Temos colocar rapidamente em prática nosso plano de capturar Krishna. Assim como Vishnu pegou Bali, pegaremos Krishna e amarrá-lo-emos. Quando alcancem os Pandavas as novas de sua captura, ver-se-ão sem coragem e sem vigor para lutar.
como serpentes cujas presas foram quebradas. Procedemos sem tardar, antes que o idoso monarca repita o erro de dar tudo o que é nosso. Dushashana e Shakuni concordaram, mas incerto estava Karna. Não acredito que seremos capazes de capturar Krishna. Ó rei, se queres tentá-lo, farei o que me for possível para ajudar, mas duvido que possamos submeter a nós. Diferente de Duryodhana, Karna não nutria nenhuma inimizade em relação a Krishna, quem ele respeitava como um poderoso guerreiro. Krishna matara muitos grandes armipotentes e, segundo os rishis, era uma encarnação do original pessoa supremo, que Karna considerava plausível. Conluiu-se contra Krishna apenas por sua amizade com Duryodhana, mas tinha pouca fé que seriam bem-sucedidos em prender Krishna. Duryodhana dispersou as dúvidas de seus amigos e, com um riso prepotente, disse: Krishna está desprevenido. Ele veio sem armas, sem expectativa de lutar. Podemos pegá-lo com a guarda baixa, amarrá-lo antes que entenda o que está acontecendo. O príncipe estava seguro do seu plano. Talvez fracassasse, mas não havia nada a perder. Dado que já declarara abertamente sua hostilidade para com os Pândavas, a guerra também podia começar de imediato. E se Krishna pudesse ser capturado, os reis indecisos se voltariam para os furos em grande número. Com Karna ainda incerto, partiu para fazer os arranjos. O Mahabharata, capítulo 47 do texto, volume 1. A obstinação de Duryodhana. No salão, Satyaki observava Duryodhana atentamente. Ele notou que quando o príncipe se retirara, certos líderes escuros também se haviam feito ausentes. Era óbvio que Duryodhana estava prestes a tentar algo. Satyaki sabia que já mencionara a intenção de capturar Krishna, que parecia próximo a ser tentado. Inclinando-se em direção a Krishna, Satyaki suspirou. Acredito que Duryodhana está prestes a aprisionar-te, pois levou consigo um contingente de guerreiros para fora do salão. Não me há dúvidas que atentará contra a tua vida. Ó Keshava, esse homem vicioso perdeu todo o senso de propriedade. Krishna sorriu e tranquilizou Satyaki. Não temas, meu amigo. Nem mesmo todos os reis da terra juntos poderiam capturar. Explica a situação a Dhritarashtra e informa-te acerca do que ele julga que deve ser feito. Satyaki endereçou a palavra ao rei anciano. Parece que o tolo filho de Vossa Majestade intenta levar a cabo a sua ameaça de tentar capturar o Madhava. Ó líder dos homens, ele e seus conselheiros nefastos, tomados de desejo de ira, logo tentarão algo imensamente perverso, embora é claro que não lhes seja possível hesitarem. Assim como crianças que desejam segurar uma labareda. Dura também notar as intenções de Duryodhana, levantando-se do seu assento, disse: ó soberano, os filhos de Vossa Majestade agora hão de encontrar-se com o fim de seu tempo. Eles então se preparando para tentar algo de impossível ao ferimento. Não obstante, é ilimitadamente pecaminosa a mera contemplação de tal coisa. Opondo-se a Krishna, morrerão como vermes, caindo em uma fogueira. Ele os enviará todos para a morada de Jamaraj, assim como o leão mata um oviário. Krishna riu. Deixem-nos tentar. Talvez este seja o modo pelo qual este problema solucionar-se-á. Não há motivo para preocupações, porquanto não farei nada pelo que eu possa ser censurado. Muito embora eu os pudesse matar prontamente, não os farei. Em todo caso, já foram mortos por seus próprios desejos pecaminosos. Por cobiçarem os haveres do Yudhishthira, enfraquecerão-se e logo se encontrarão com a ruína. Ó rei, sugiro a Vossa Majestade que deixe o Duryodhana proceder conforme queira. Quando Krishna terminou sua fala, a voz de Dhritarashtra estrondou pela corrente.
Trazei meu desvirtuado filho imediatamente, e trazei consigo seus ministros. Mais uma vez tentarei colocá-lo no caminho da integridade. Novamente Duryodhana foi levado de volta ao salão, o qual adentrou com Karna do Shashna logo atrás, novamente rumou para o seu assento a passos longos e selvagens. Dhritarashtra está virado, ó homem de conduta desumana, ó homem de extrema pecaminosidade, tendo como apoiadores unicamente homens de pouca expressão, queres realizar algo deveras difícil e incomensuravelmente abominoso. Como a criança deseja pegar a lua, deseja capturar Krishna, aquele de olhos de lótus, todos os homens retos condenar-te-iam. Em todo caso, é-te impossível aprisionar Krishna, algo de impossível feitura, mesmo por parte dos deuses. Ó tolo, abandona tuas noções absurdas e recobra a razão imediatamente. Inspiração de Duryodhana, ora orquestrada pela raiva, nada ele disse. O príncipe já ordenara que seus homens entrassem no salão tão logo Krishna se levantasse para ir-se. Todos podiam temer Jadava, mas ele não experimentava semelhante sentimento. O príncipe relanceou Krishna, que estava sentado sorridente e à vontade. Logo todos veriam a dimensão do poder de Krishna. Vidura, relembrando claramente como os Kurus haviam violentado Draupadi, não podia suportar o pensamento que Krishna receberia similar tratamento no mesmo salão. Ele discursou novamente, tentando uma última vez influenciar Duryodhana. Ó Bharata, ouve enquanto te lembra acerca dos muitos demônios que tentaram derrotar Krishna e fracassaram. O imensamente poderoso Naraka, que era filho da própria deusa Terra, viveu por milhares de anos rodeado por suas vastas forças. Krishna o matou facilmente. E também aniquilou Mura, possuidor de 5 cabeças, que incutia medo no coração dos deuses. Quando criança, matou Putana e os viciosos feiticeiros Arista e Denuka. Aos 7 anos de idade, ergueu às alturas a colina Govardhana com uma única mão. Vidura nomeou vários outros asuras e reis que Krishna derrotara. Finalmente, diz Krishna, é o agente de tudo, a causa de todas as causas. Dele vem todo o poder e opulência, e tudo lhe é possível, sem a necessidade de qualquer esforço. Ó Duryodhana, não compreendes, Govita. Sua bravura é incomparável e reduzirá a cinzas tanto tua pessoa quanto os seus seguidores. Tentar aprisioná-lo é algo burlesco deveras. Vidura. Krishna dirigiu-se a palavra a Duryodhana. Ó Kaurava, por tolice julgas que estou sozinho e vulnerável. É um homem de pouca inteligência. Vê a verdade que agora te mostra. Aqui estão todos os Pandavas, os Vrishnis e os Andakas. Aqui também estão os deuses, os Adityas, Rudras, Vassos e os grandes Rishis. A tolerância de Duryodhana chegara ao fim. Levantando-se repentinamente, apontou para Krishna. Pegai-o agora. De imediato, seus soldados adentraram correndo ao salão. Por todas as suas entradas, com espadas e arcos postos, cercaram Krishna. Krishna riu, e quando fez, seu corpo repentinamente passou a brilhar como um raio. Ele começou a crescer, e vários deuses partiram dele. Brahma saiu de sua fronte, Shiva do seu peito, Lokapalas sentaram-se em seus braços, Agni apareceu de sua boca. Então Indra e os Maruts apareceram juntamente com hostes de Gandharvas e Rakshasas. Dos seus 2 olhos vieram Balarama e Arjuna, que o flanquearam. Atrás dele encontrava-se o Yudhishthira, Bhima, os gêmeos, e atrás deles estavam os Vrishis e Andakas, encabeçados por Pradyumna. A massa, o disco e a clava de Krishna apareceram, reluzindo fulgurantemente. Seus poros
emanavam luz, faíscas e nuvens de fumaça. A visão era muitíssimo aterradora, o que fez com que quase todos na assembleia fechassem seus olhos. Unicamente Bhishma, Drona, Vidura e Sanjaya foram capazes de olhar para Krishna enquanto manifestava sua forma universal. Os rishis também fitavam de mãos postas e ofereciam orações. O céu ressoava com tambores celestiais e flores choviam nos céus para dentro do salão. Sanjaya descreveu o evento a Dhritarashtra, que diz: só Krishna sempre está beneficiando o mundo. Por conseguinte, é apropriado que me abençoes com olhos para ver tua forma, o melhor dos Jadavas. Rogo pela visão que me permitir ver-te. Ó líder Kuru, que teus olhos tenham visão. Krishna respondeu imediatamente. Dhritarashtra pôde vê-lo de pé dentro do grande salão. Ele também viu numerosos deuses aproximando-se de Krishna e adorando com mantras védicos. Fora do salão, o vento bravio soprou, ondas gigantes excederam os limites do oceano. Trovões reverberaram pelo céu, tremores de terra se fizeram sentir. O salão estava em grande desordem. Krishna recolheu sua forma mística e reassumiu sua forma de 2 braços. Após pedir a permissão dos rishis, deixou o salão de mãos dadas com Satyaki e Kritavarma. Os rishis, liderados por Narada, levantaram-se de seus assentos e evaneceram, tomados de basbaque. Dhritarashtra novamente deu consigo, destituído de visão, e sentou-se em silêncio também embasbacado. Quando Krishna retirou-se de mãos postas, seguiram nos escuros como os deuses seguindo ainda. Somente Duryodhana e seus ministros permaneceram sentados, arrebatados pelo maravilhamento e incapazes de fazer ou dizer algo. Seu plano de capturar Krishna, posto em prática, revelou-se um esforço obviamente feito em balde. Fora do salão, todas as perturbações naturais haviam cessado. Uma gentil brisa soprava. Krishna subiu em sua quadriga e se preparou para partir, conforme se acomodava em seu carro dourado, forrado por peles de tigre branco. Dhritarashtra deixou o salão, conduzido por Vidura, foi até Krishna e disse: presenciaste a influência que tenho sobre meus filhos, ó Janardana. Tudo presenciaste, pois nada foi ocultado de ti, não é atinado alguém me culpar, ó Keshava, porquanto tudo o que deseja a paz, não tenho intenções tortuosas contra os Pandavas. Ouviste-me falar com Duryodhana e ouviste também a resposta dele, fiz tudo o que eu podia. Dhritarashtra estava rodeado pelos líderes escuros. Krishna olhou para todos e lhes disse: Vossa Majestade também testemunhou tudo como um homem culto, deixou a Assembleia mesmo enquanto recebia instruções destinadas ao seu bem. Também ouviu Vossa Majestade, o regente da terra, declarar que ele é impotente. Com autorização de Vossa Majestade, novamente terei agora com Yudhishthira. Krishna sentou-se, ladeado por ambos. Satyaki e Kritavarna Daruka incitou os cavalos e a quadriga partiu. Os curos assistiram conforme cruzavam a ampla rodovia e, aclamados por todos os lados pelos numerosíssimos cidadãos, Krishna ordenou a Daruka que o levasse novamente à residência de Vidura, porquanto queria falar mais uma vez com Kunti antes de rumar para Virata. Juntamente com Satyaki foi Krishna ver a sua tia, cujos pés tocou, a quem descreveu o que transcorrera na Assembleia. Kunti não se surpreendeu, dado que não esperava que Duryodhana alguém ouvira. Apreensiva que o Yudhishthira pudesse comportar-se excessivamente perdoador, pediu a Krishna que o exortasse à luta. Ela sabia que ele resistiria fortemente a lutar contra seus parentes e personalidades mais velhas apenas de modo a ganhar um reino. Como uma princesa kshatriya, Kunti fora educada nos códigos da conduta de guerreiros. Ela conversou por algum tempo com Krishna, citando as regras e expondo como o procedimento apropriado ao Yudhishthira era a guerra. Incertezas sobre isso não deviam experimentar seus filhos.
Lembrando a Krishna das vozes proféticas que prenunciaram grandiosidades para seus filhos, no momento que nasceram, Kunti disse que se dê conforme predisseram os divinos oráculos, ó Krishna, mas meus filhos agora têm de viver seu destino e assenhorar-se dessa terra, o que não conseguirão por meios pacíficos. Tampouco é possível o restabelecimento da honra de Draupadi, a menos que meus filhos lutem. Ao meu ver, a principal razão para a guerra é que tem que desforrar sua esposa, haja vista que não se livraram dessa obrigação, porque não a protegeram na pecaminosa assembleia do jogo de dados, tem de se retificar-se. Kunti curvou-se, tocou nos pés de Krishna com suas mãos, novamente de pé concluiu: ó Keshava, conta a meus filhos que estou bem, segue agora, por favor, teu auspicioso caminho. Krishna levantou-se de modo a partir após caminhar respeitosamente em torno de sua tia, despediu-se e retirou-se de lado de fora. Encontrou Bhishma e os demais líderes escuros aguardando para verem-no partir. Krishna curvou-se diante deles, reciprocou adeuses e subiu em sua quadriga com Satyaki, que rumou por fim para Hastinapura. Os Kurus acompanharam com o olhar a quadriga procedendo em direção ao portão sul da cidade. Incitados por Daruka, os cavalos de Krishna pareciam saltar aos céus repetidamente. Em pouco tempo deixaram o alcance visual de todos. Os líderes Kurus então rumaram para o palácio do rei. A missão de Krishna, fracassar a guerra, era certa.